Abra lá em Lucas 8. Glória a Deus, Lucas 8. Nós vamos ler a partir do 26. Hoje nós vamos ler aqui uma história e falar a respeito desta história. E é uma história que ilustra o que é o Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho? Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, o que o Evangelho faz na nossa vida, essa história ilustra muito bem o que é o Evangelho e o que ele faz por nós, amém? Nós sabemos que o Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho é as boas novas de Cristo na terra. E essa história ilustra o que o Evangelho faz em nós e faz por nós e faz em nossas vidas. Amém? Vamos ler a partir do versículo 26, apenas para depois nós podermos comentar a respeito desse trecho, mas nós vamos falar depois mais especificamente a respeito da cura de um endemoniado. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gesarenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Aleluia! Você já deve ter ouvido essa história, ou se não, nós vamos explicá-la esta noite. Aqui Jesus chama os seus discípulos para passar para o outro lado do lago. Jesus já tinha no seu coração o propósito
de ir ao encontro daquele homem endemoniado. Ele já tinha a determinação de ir até aquele homem que estava aprisionado e aflito. Até o mar tentou impedir Jesus de chegar àquele lugar. Até o mar tentou impedir Jesus de chegar até aquele homem. Mas quando Jesus, o Evangelho, quer chegar até nós, nada pode impedir, amém? Quando o Evangelho vem até nós, nada pode detê-lo, nem mar, nem vento, nem tempestade, nem pessoas. Jesus estava determinado a passar para o outro lado do lago. E quando Jesus estava indo para a região dos Gesarenos, que ficava exatamente do outro lado do lago, frente a Galileia, quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele esse homem endemoniado, esse homem aprisionado que vivia naquela cidade. Se vocês não entenderam muito bem enquanto leram, mas esse homem, ele vivia nu. Ele não andava vestido, ele não vivia em nenhuma casa, ele vivia nos sepulcros. Como dizer, ele vivia no cemitério. Esse homem era violento, ninguém podia prendê-lo, pois quando os prendiam nos pés e nas mãos com correntes, ele as quebrava. E ele era levado pelos demônios a lugares solitários. Muitos demônios haviam se apoderado dele, e a palavra diz que eram muitos, uma legião. Era tão violento que ninguém queria passar por aquele caminho. Mas Jesus quis ir ao seu encontro, amém? Quantas pessoas o evitavam, Jesus foi até ele o procurar. Não importa o quão temível, o quão violento, o quão indesejável nós sejamos, o quão pecadores, o quão discriminados, o Evangelho chega até nós, amém? O Evangelho chegou até mim, o Evangelho chegou até você, o Evangelho chega onde ele quer chegar e ele cumpre o seu propósito de mudar uma vida, de transformar uma história. Aquele homem era muito importante para Deus e para Jesus, para aquela cidade, para aquele povoado, poderia ser apenas um louco, poderia ser apenas um depravado, alguém sem importância, mas para Jesus era alguém muito especial, por quem ele veio para entregar a sua própria vida e morrer naquela cruz. Quando Jesus veio, Jesus já tinha visto aquele homem e Jesus já tinha se determinado em ir salvá-lo, libertá-lo e dar a ele uma nova vida. Amém? Jesus foi até aquele homem violento. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Era dominado pelos demônios, não tinha uma vida própria, não tinha uma história, não tinha liberdade. Não tinha possibilidade alguma de tomar qualquer decisão. Veja que quando Jesus vai até ele, são os demônios que levam aquele homem até Jesus. Era um prisioneiro, muito embora ninguém pudesse prendê-lo e ele vivesse livre, solto, ele era um prisioneiro. Ele era um prisioneiro, aparentemente podia ser um homem, né, que vivia aí solto, mas não, ele era um prisioneiro. Ele era um escravo, muito embora não servisse a ninguém. Muito embora ele não tivesse nenhum senhor, ele era escravo. Ele era escravo desses inimigos, ele era escravo desses espíritos, ele era escravo do pecado, ele era escravo do sistema desse mundo. Ele era um homem prisioneiro, mas o Evangelho chegou até ele. Amém? O Evangelho vem até nós. Aleluia. Primeiro ponto, o Evangelho vem até nós. O Evangelho vem para nos libertar. O Evangelho vem para nos salvar. O Evangelho vem para nos dar uma nova vida e vida eterna. O Evangelho vem para nos dar um destino e uma missão aqui na terra. Aleluia. Esse é o Evangelho. O que é o Evangelho para mim e para você? É o mesmo que foi para este homem. Éramos
prisioneiros desse mundo, éramos escravos do sistema desse mundo, éramos escravos do pecado, mas o Evangelho veio até nós e nos libertou e nos salvou e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus, nos deu um destino e uma missão a cumprir aqui na terra. Esse é o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda história, o Evangelho que alcança uma vida que tem mais valor do que o mundo inteiro, diz a palavra. Uma vida especial para Jesus, porque foi comprada com ouro, com sangue de Jesus. Não com ouro e prata, diz a palavra, mas com o precioso sangue de Jesus. Esse é o valor que você tem para Jesus. Esse é o valor que você tem para Deus. E o Evangelho vem até nós, assim como foi até aquele homem, com o propósito de salvá-lo e dar a ele uma nova vida. Eu vivi algo parecido. Nós conhecemos uma pessoa, uma vez, no tempo que nós estivemos em Guararema. Não era uma pessoa endemoniada, mas era uma pessoa com sérios problemas mentais. Irmã Lucimar, lá da igreja de Guararema. Nós fomos visitar ela na casa dela. Ela chorava muito por conta desse irmão. Ela amava muito esse irmão. Mas esse irmão tinha que ficar preso, literalmente preso, com grades na casa dela. E ele estragava tudo que punha lá, ele estragava colchão, ele não podia ter nada assim, porque ele estragava, ele picava o colchão inteiro, e ele não podia andar solto também, assim como esse homem, porque ele também tirava a sua roupa no meio da rua. Então ele tinha que ficar preso, e às vezes ela falava, quando eu fui soltar o meu irmão, e aquilo doía o meu coração. É uma cena, né? Eu fui ver o irmão dela, assim, ele estava literalmente por dentro da grade, e não parecia um humano, né? Porque a gente, literalmente dentro de uma grade, e rosnando. Algo muito triste. Hoje eu sei que ele está recebendo um tratamento, parece que tem melhorado. Glória a Deus por isso, né? A prefeitura, lá o município, a promotoria tem dado um cuidado, né? Um tratamento especial para ele. Não sei, ainda faz um tempo que eu não converso. Mas quando eu olhei essa história, eu lembro, né, disso que eu vi e que me retratou muito bem essa história. E embora nós não fôssemos um endemoniado e também não tivéssemos nenhum problema mental que nos fizesse ficar assim, dessa maneira, aprisionados, espiritualmente nós éramos desta maneira. Nós éramos escravos desse mundo, prisioneiros do sistema desse mundo, prisioneiros do pecado. Mas o Evangelho veio até nós para nos libertar e para nos tirar das grades, amém? Para nos tirar das algemas, para nos tirar da escravidão, para nos tirar da escravidão dos inimigos, desses inimigos aqui que estavam dentro do homem. Eles estão ao redor no mundo, em que as pessoas estão escravas, né, nesse sistema, no pecado, no maligno, mas o Evangelho chega e o Evangelho nos liberta, aleluias, o Evangelho nos salva, o Evangelho nos transforma. Quem aqui foi transformado por Jesus, aleluia, e recebeu uma nova vida? Você pode dizer, antes eu era assim, eu fazia dessa maneira, como esse homem viveu tempos, né, sem roupas, presos, isolado, mas quando Jesus chegou, ele passou a estar vestido, ele passou a ter juízo, e ele ficava sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. É um milagre que Jesus faz quando Jesus chega, amém? É um milagre da transformação, e olha como nós vivíamos dessa maneira. Abra lá em Efésios 2, 1-3, pode deixar marcado aí nesse texto, e nós vamos voltar. Efésios 2, você vai ver que nós vivíamos dessa maneira de forma espiritual. Efésios 2. Efésios 2, 1-3 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Aqui a palavra de Deus diz que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, entre o sistema desse mundo, entre o poder da carne, o poder do pecado, do poder do príncipe do ar, do poder do ar, o espírito que atua naqueles que estão longe de Cristo. Todos nós estávamos aprisionados. Você pode ver por essa história desse endemoniado Gesareno o que Jesus fez por você. Você não era como ele fisicamente, naturalmente, mas espiritualmente retrata o que Jesus fez por cada um de nós. Aleluias! Nós éramos prisioneiros, não tínhamos condições, mas Jesus veio até nós e nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Ele veio até mim, ele veio até você. De que maneira o evangelho chegou até você? Era Jesus chegando à tua porta, era Jesus chegando à tua casa. Hoje Jesus vem até nós, amém? Para fazer o que fez com aquele homem, nos libertar, nos salvar, nos dar uma vida nova, nos dar um destino, nos dar uma missão. Aleluia! O evangelho transforma, o evangelho muda. O evangelho muda a nossa história. Mas, éramos presos. Éramos escravos, éramos sujeitos ao poder das trevas. Mas a palavra diz, todavia, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, aula de português agora, as conjunções adversativas. Amém, estudantes? Mas, porém, todavia, né, Pedro? Vai fazer português, né? Letras? Então, mas... Porém, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo Jesus, amém? Quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, aleluia! Quando éramos como aquele Gesareno ali, no sepulcro, morto, sem vida, Ele veio até nós e nos deu uma nova vida. Não éramos merecedores dessa graça, dessa misericórdia, mas foi por seu grande amor, por causa do grande amor e misericórdia de Deus, que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Jesus tem todo o poder, aleluia. Ele tem todo o poder. Aquele homem era preso por uma legião de demônios. Jesus tem poder sobre todas as coisas, sobre o diabo, sobre os demônios, sobre o mundo. Tudo está aos pés de Jesus. Não tema o diabo, tema a Deus, aleluia, porque Ele é poderoso para desfazer as obras do diabo e do maligno. Ele é poderoso para quebrar todo mal. Ele é poderoso para quebrar cadeias. Ele é poderoso para desfazer ciladas. Ele é poderoso para desfazer armadilhas. Ele é poderoso sobre todas as coisas. É Jesus que tem o poder e que nos resgatou do domínio das trevas. Está lá em Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, aleluia, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Jesus tem todo o poder, abre lá em 1 João 3, de 7 a 8. Ele tem todo o poder e ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Como aquele homem era aprisionado pelo inimigo, pelo diabo, Jesus tem todo o poder para desfazer, amém? Nas nossas vidas, a obra do maligno. 1 João 3, de 7 a 8. Glória a Deus. Diz assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio.
Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Você lembra a história que nós lemos no início? Aquele homem preso pelos inimigos, que não deixavam que aquele homem tivesse nenhuma vida. Jesus veio para desfazer aquela obra nas nossas vidas, amém? Nas nossas vidas também. Éramos prisioneiros espiritualmente, como aquele homem. E Jesus, que tem todo o poder, veio até nós para nos libertar e para nos salvar. Por isso, não se assuste ou se espante com as coisas que têm acontecido nesse mundo. Não se assuste ou se espante quando você ouve as coisas que acontecem no governo, as coisas que acontecem no sistema. Esse mundo jaz no maligno. Assim como aquele homem Gesareno era aprisionado, esse mundo é aprisionado pelo poder das trevas. E eles não podem fazer outra coisa a não ser pecar. Porque o único que tem poder para nos libertar do pecado é Jesus de Nazaré, aleluia. E quando ele vem, o evangelho chega, ele nos liberta do poder do pecado. E agora nós somos livres para não pecar mais. Mas o mundo está como aquele homem Gesareno, que não tem poder sobre si mesmo, está aprisionado e precisa que o evangelho chegue até eles, amém? Precisa que o evangelho chegue para libertar, chegue para salvar, chegue para dar nova vida, chegue para dar um destino, chegue para dar uma missão, e você é o portador desse evangelho, aleluia. Não espere coisas boas desse sistema, não espere coisas boas desse mundo. É como aquele homem Gesareno, não pode fazer nada. Está em sepulcros, está aprisionado. Só o inimigo que tem poder sobre ele, não espere. Sabe o que é jaz no maligno? Jazer é estar deitado, descansar, dormir, repousar no maligno. O mundo descansa no maligno, repousa, dorme, está adormecido no maligno. Então não espere coisas boas do sistema. O único que pode mudar o Brasil é o evangelho, aleluia, é Cristo Jesus, que tem poder para vir e tirar do império das trevas, seja reis, príncipes, governadores, presidentes, prefeitos. O único que tem poder para salvar e libertar é Jesus. O único que tem poder para transformar uma nação e uma cidade é Jesus. É por isso que a palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus reina. Feliz é a família cujo Deus reina. Feliz é a vida cujo Deus reina. Feliz o casamento cujo Deus reina. Feliz o trabalho cujo Senhor reina. Feliz os filhos cujo Senhor reina, aleluia. Feliz a igreja cujo Senhor reina, porque há igrejas que não têm sido governadas por Jesus. Jesus mesmo já deixou escrito que ele estava do lado de fora, na igreja do Apocalipse. E nós precisamos entender que Jesus precisa ser o centro, porque Ele é o único que tem poder para libertar, para salvar, para dar nova vida, para dar destino e para dar uma missão. É Jesus de Nazaré. O mundo jaz no maligno, amados. Não espere mudança. Aquele povo dos Gesarenos não esperavam nada daquele endemoniado. Como nós poderemos esperar alguma coisa? Não podemos. Não podemos esperar nada de quem jaz maligno. Só Jesus tem poder para salvar, amém? Só Jesus tem poder para mudar história. Só Jesus tem poder para libertar. Veja esse mundo, veja esse Brasil como aquele demoniado. É assim o mundo espiritual. As pessoas não têm decisão sobre si mesmas. As pessoas não podem agir sobre si mesmas, a não ser que o evangelho chegue, o evangelho mude e transforme. Aleluia, é por isso que nós estamos aqui, para sermos como aquele homem endemoniado que foi liberto e que recebeu a missão de levar o evangelho a todos os seus familiares.
para levar mudança, para levar transformação. Não adianta falar com quem não ouve, não adianta falar com quem está adormecido. Primeiro ele precisa ser despertado, e só Jesus tem poder para despertar, amém? Você está entendendo o que o Evangelho faz? Entenda esse mundo, como é essa história, é assim que nós vivemos. O mundo espiritual é dessa maneira. A nossa vida foi dessa maneira um dia. E se ainda está hoje sendo aprisionada pelo inimigo, Jesus está aqui para te libertar. O Evangelho está aqui para entrar na tua vida e mudar a tua história. E te dar salvação. E te dar vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. É o que Jesus pode fazer conosco. É o que Jesus faz conosco. 1 João 5, 18 e 19, avança um pouquinho aí. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo. É como aquele homem Jezareno, o mundo todo. O mundo todo. Não tem ninguém bonzinho, só tem Deus que é bom. O mundo todo jaz no maligno. Desperta a igreja. Desperta para despertar aquele que dorme, para levar o Evangelho. Não espere coisas boas de alguém que jaz no maligno. Não espere. A palavra diz que se não é filho de Deus, é filho do diabo. Não tem outra alternativa. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem outra alternativa. Então não podemos esperar nada de quem não é filho de Deus. Porque só Jesus tem poder para transformar. Aleluia. Só Jesus é poderoso. A pergunta é: você é nascido de Deus? Amém, glória a Deus, o maligno não te toca. E você tem poder para levar esse Evangelho, amém? Glória a Deus, você é livre. Você é livre, agora você não é mais dominado como aquele homem era. E como nós também éramos, agora nós somos livres. Jesus nos libertou. E o interessante é que diante de Jesus até os demônios se prostram. Quando Jesus chegou ali, aquela região dos Gadarenos, o espírito imundo levou aquele homem possesso até Jesus. E se prostraram aos seus pés, porque eram muitos. A palavra diz que os espíritos imundos vieram até Jesus, se prostraram a eles e o chamaram de Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios se prostram diante de Jesus. E nós temos nos prostrado. Até os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus e nós temos crido. Até os demônios creem e estremecem. Jesus é o único que tem todo o poder, aleluia. Nada é maior que Jesus, nada tem mais poder do que Ele. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele é soberano e tem domínio sobre todas as coisas. Ele é o cabeça de todas as coisas. Então não tema o inimigo, tema ao Senhor teu Deus, aleluias. Porque é Ele que vai à tua frente, é Ele que cuida da tua vida, é Ele que te livra do mal e que o maligno não toca. Mas precisamos estar nele, amém? Precisamos ser achados nele, precisamos ser conhecidos como filhos dele. E ele vem até nós para nos trazer esta vida, amém? Aleluia, este é o Evangelho. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, você diz: o Evangelho é Cristo. Mas o que o Evangelho faz por nós? Você diz: o Evangelho vem até você, o Evangelho te liberta, o Evangelho te salva, o Evangelho te dá uma nova vida, o Evangelho te dá a vida eterna, um destino e uma missão, aleluia. Esse é o Evangelho que nós precisamos apresentar para esse mundo que jaz no maligno. Esse é o Evangelho que tem poder para transformar vidas que vivem em sepulcros, vidas que vivem espiritualmente no sepulcro. Só Jesus tem poder para tirar essas vidas de lá. A palavra diz: Ele nos transportou. É Ele que nos transporta, amém? É Ele que nos transporta. Você pode glorificar, nós podemos glorificar, sabe por quê? Nós não poderíamos sair de lá
mas Ele nos transportou. Aleluia, glória a Deus. Nós não poderíamos. Hoje é culto de ações de graça. Não diga, eu vim até Jesus. Não, nós não poderíamos. Diga, Jesus me transportou. Aleluia. O mérito é dele. Aleluia. A glória é a ele. Amém. Aleluia. A honra é a ele. Aleluia. Amém. Não espere nada de quem jaz no maligno. Eles precisam do Evangelho. Só o Evangelho tem poder para salvar e para libertar e para dar nova vida. A palavra diz que diante dele todo joelho se dobrará. Aqueles demônios se dobraram diante de Jesus. Nós temos nos dobrado? Talvez ainda não. Mas se nós não nos dobramos, a palavra diz que um dia todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não pode ser tarde, porque a nossa decisão tem que ser aqui na terra, amém? Enquanto é tempo de salvação, enquanto é tempo de decisão. Abra lá em Isaías 45, 22 a 24. Glória a Deus, aleluias. Isaías 45, 22 a 24. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará junto a mim e toda língua confessará. Aproveite enquanto é tempo de se render e confessar ao Senhor como aquele que tem poder para te libertar. As pessoas dizem, não, eu não quero ser preso por uma religião. Eles é que estão presos, nós é que estamos livres, amém? Os livres somos nós, aleluia, glória a Deus. Nós recebemos a liberdade em Cristo Jesus. O Evangelho vem até nós, o Evangelho nos liberta, o Evangelho nos salva. Vocês viram o que aconteceu naquela história, o que aconteceu? Aqueles espíritos imundos pediram para que Jesus mandasse, os mandasse para uma manada de porcos. E na história que nós lemos diz que aquela manada se precipitou para o abismo e morreram. Esse era o nosso destino. O destino daqueles porcos era o destino daquele homem. Por que aqueles inimigos ainda não tinham jogado aquele homem precipício abaixo? Se tão rapidamente eles lançaram os porcos ladeira abaixo. Por que por tanto tempo aqueles inimigos que estavam naquele homem não permitiram que ele caísse? Porque Jesus tinha um plano na vida dele, amém? Porque Jesus estava aguardando para chegar até ele, para salvá-lo. O inimigo não tem poder sobre nós, amém? Aleluias! Jesus tem um plano na nossa vida. Aquele homem era para ter tido o destino daqueles porcos, mas Jesus o salvou. Jesus veio até ele e o poupou até aquele dia do seu encontro com Jesus. Olha que maravilhoso. O nosso destino era o mesmo destino daqueles porcos. Vocês podem dizer, nossa, que pregação forte. Eu vou te dizer, é o Evangelho. O Evangelho nos livra da morte, amém? O Evangelho nos livra da perdição. O Evangelho nos livra de cair da ladeira abaixo. O Evangelho nos livra do precipício. Porque a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Era o nosso destino. Cair como aqueles porcos, sem valor. Mas para Deus nós somos muito preciosos, amém? E Ele nos poupou, e Ele veio até nós, e Ele nos deu uma nova vida, porque nada pode impedir os planos de Deus na nossa vida.
Nada pode impedir os planos de Deus na tua vida. Ele tem um plano de salvação para a tua alma. Ele quer salvar a tua vida hoje, amém? Aleluia! E quando Ele quer, nada pode impedir. Abra lá em Romanos 6, 20 e 23. Romanos 6, 20 e 23 diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Vocês entenderam o que vocês leram? Não é o retrato daquele homem? Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Que fruto vocês têm colhido das coisas más que vocês praticaram no passado? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Você pode dar glória a Deus? Aleluias! O nosso destino era o destino daqueles porcos, de morrer como aqueles porcos, porque aqui a palavra diz, o fim dessas coisas que praticávamos é a morte. Mas Jesus veio até nós, o Evangelho veio até nós para nos libertar, para nos salvar e para nos dar vida eterna. E mais ainda, para transformar a nossa vida aqui nesta terra, amém? Jesus nos transforma, Jesus muda a nossa vida, aleluia, glória a Deus. Ele nos dá uma nova vida. Aquele endemoniado vivia sem roupas, vivia nos sepulcros, vivia isolados. Quando eu penso, você já deve ter pensado, né? Quando você vê um mendigo, qual é a primeira coisa que você quer fazer por um mendigo? É dar um banho, é dar umas vestes limpas, é dar alimento, é cortar o cabelo, a barba, cortar as unhas, dar um calçado, dar uma moradia, não é isso? Quem já teve essa vontade de fazer isso por alguém? Todos nós, né? Acredito. É o que Jesus faz por nós, amém? Espiritualmente e fisicamente também. Quando nós viemos para Jesus, nós estávamos nus espiritualmente, mas Ele nos deu novas vestes espirituais. Ele nos lavou, éramos sujos como os mendigos, mas Ele nos lavou no sangue do Cordeiro e nos purificou de toda imundície e todo o pecado. Ele nos deu calçados, Ele nos deu sandálias da propagação do Evangelho da Paz. Ele colocou um anel no seu dedo, do selo que você é filho de Deus. Aleluia! Ele te deu o pão que alimenta. Ele te deu o lar celestial. Ele te deu moradia eterna. Olha o que Jesus fez por nós. Olha o que Jesus fez por aquele homem. É o que Jesus fez por nós. Aquele homem vivia sem roupas, vivia nos sepulcros. Depois que Jesus chegou até ele, a história diz, ele estava vestido. Ele estava sentado ouvindo a Jesus em perfeito juízo. Jesus transforma a vida do homem, aleluia. Jesus transforma a nossa vida e a nossa história. Éramos mendigos espirituais e Jesus nos transformou. Jesus nos deu uma nova vida e vida eterna. Jesus mudou as nossas vestes. É o que está escrito em Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Para sermos salvos, precisamos estar vestidos com as vestes espirituais que Jesus nos dá e não sermos encontrados como aquele Gezareno nu, exposto na sua vergonha. Mas quando o Evangelho chegou até ele, ele recebeu vestes, amém? Aleluias! Que não andemos nus espiritualmente, mas vestidos. O Evangelho nos dá um destino, uma missão. Volta lá em Lucas 5:38 para a gente partir para o final, para a gente ver os últimos apontamentos desta história, do que Jesus fez por esse homem e o que Jesus fez por nós também.
espiritualmente falando, éramos como esse homem aprisionado, sem vestes, escravo do sistema, do pecado e do mundo. Mas recebemos em Jesus um lar, uma família, uma moradia eterna. Aleluia! Você é grato? Hoje é a noite de ações de graça. Lucas 5:38 diz assim: o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus deu uma missão para aquele homem. Aquele homem queria ir com Jesus no barquinho, junto com os discípulos, mas Jesus disse: não, essa não é a tua missão. A tua missão é ir para a tua família, ir para a tua cidade e anunciar o que Deus fez por você. E aquele homem fez conforme Jesus determinou, cumpriu a missão e anunciou para a cidade inteira. Jesus nos deu uma missão a ser cumprida, amém? Às vezes não é a missão que nós queremos, ou que desejamos, ou que nós buscamos, como aquele homem. Aquele homem desejou ir no barquinho com Jesus, mas Jesus tinha uma missão para ele especial, e assim somos nós. Muitas vezes desejamos algo do nosso coração, mas o Senhor tem uma missão específica para cada um de nós, tem um destino, e há uma missão comum para todos nós: anunciar o Evangelho para toda a nossa parentela, toda a nossa família, para toda a cidade, amém? Essa é a nossa missão como filhos de Deus que foram libertos em Cristo Jesus. E esse projeto Dorcas tem essa missão. Hoje estamos aqui dando graças a Deus por esse trabalho, essa missão de fazer essas boas obras, de compartilhar os talentos, de levar a palavra de Deus. É a missão que Deus nos confiou, que nós estamos cumprindo, além de outras, amém, que o Senhor tem nos confiado. E por último, eu quero te dizer que diante do Evangelho que vem até nós para nos libertar, para nos salvar da morte, para nos dar nova vida, para mudar a nossa história, para nos dar vida eterna, para nos dar um destino. Diante do Evangelho, nós só temos duas atitudes a tomar. Todo homem, quando se defronta com o Evangelho, ele só tem duas alternativas. Ou ele o ama, ou ele o odeia. Ou ele o aceita, ou ele o rejeita. Não há outra alternativa. É por isso que aqui na palavra diz, lê aí o texto, versículo 34. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E Jesus entrou no barco e regressou. Todo aquele povo rejeitou. Diante do Evangelho só tem duas alternativas: ou você rejeita ou você aceita, ou você rejeita ou você recebe, ou você ama ou você odeia. É por isso que os evangélicos são tão odiados e às vezes tão amados. Ou nos amam ou nos odeiam. Não tem como, não tem outra alternativa diante do Evangelho. Paulo, quando levava o Evangelho, ou recebiam ou o apedrejavam. Os discípulos, quando levavam o Evangelho, ou recebiam ou os perseguiam, os matavam. Não há outra alternativa, mas Jesus está aqui para que você o receba, para que você o ame, amém? E para que você seja liberto, salvo e transformado pelo poder de Jesus. Não há outro poder nos céus e na terra. E debaixo dos céus não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus. Aleluia! Ame, se apegue a Ele. Se entregue a Ele, cumpra a sua missão, avance no seu destino, porque há vida eterna esperando para todos nós. Aleluia!